O nosso desafio atravessando juntos este cuidado que se impõe frente à pandemia é transformar ou alcançar a vida de tantas pessoas através de uma adaptação de recursos que acontece também com os professores, que é poder trazer a vida natural e o trabalho, a rotina da vida, o amparo, a convivência, a aproximação online, utilizando recursos virtuais e técnicos, e é por isso que, escutando as preocupações da Marivane, da 4ª CREA, a gente então, através da equipe do Instituto LUSP, veio acolhendo as angústias desses professores e conhecendo melhor, através daquilo que os professores têm compartilhado conosco, os desafios dessa travessia. E é sobre isso que queremos conversar um pouquinho agora, do ponto de vista psicológico também. A partir dessa escuta aberta e direta, estamos colhendo o material das angústias, ansiedades e dúvidas dos professores e cuidando disso com comprometimento, sigilo e tentando atender em tempo hábil para que essas informações possam chegar até as famílias dos professores e que também juntos possamos construir caminhos de ajuda mútua, solidariedade e suporte. Começamos conversando um pouco então sobre as fases da quarentena ou do isolamento. Naturalmente, esse tema está relacionado à assimilação e ao medo. Assimilação porque tudo aquilo que acontece do nosso lado de fora leva um tempo para ser compreendido e elaborado dentro de nós. A assimilação se refere ao fenômeno de trazer aquilo que acontece do nosso lado de fora para dentro de nós, fazendo parte de nossa história, de modo que a gente se sinta seguro para administrar o que está acontecendo. Do ponto de vista do que estamos assimilando e dentro das etapas da quarentena, nós passamos primeiro por ondas de choque, torpor. Alguns de nós pensavam, não é verdade, isso não está acontecendo. Outros diziam, nem é tão preocupante assim, é só uma gripezinha. E aí nós já estávamos nos dando conta da importância de lidar com as nossas próprias defesas frente ao medo. Medo do contágio, medo de adoecer, medo de perder alguém amado. Dentro disso, um conjunto enorme de novas exigências surgiram para os professores também. O desenvolvimento de aulas online, trabalhar com o esposo em casa, os filhos em casa. E a vida comum, ela não veio parando por conta da pandemia. Também todas as exigências comuns se sobrepuseram a essas. Então nós precisamos pensar formas de organizar essas demandas. E um dos aspectos muito importantes em relação ao medo é a descompressão, o descongestionamento. Momentos em que eu consigo entrar em contato com o meu medo, analisar a forma como eu estou me relacionando com ele, que defesas e que estratégias eu estou usando para enfrentar o meu próprio medo e as dificuldades e as demandas que chegam. E dentro dessa análise também poder se dar conta, bom, a maneira como eu tenho funcionado tem me ajudado? Está facilitando ou está complicando mais as coisas? Escutar os familiares é muito importante, às vezes os familiares nos dão dicas de como nós estamos funcionando, se estamos funcionando bem ou se podemos aprimorar. Nesse jogo de escuta e suporte, onde a gente foi construindo junto propostas para os professores, nós entendemos que naturalmente, num primeiro momento, quando o medo cresce muito dentro de nós, a gente tende a defender primeiro o que é mais importante para mim e abre mão do outro. Então, nós entramos numa forma de comportamento instintual, onde tudo que é eu, meu, para mim, comigo, passa a funcionar de uma maneira mais importante e imperativa. Porém, com o tempo e dentro do isolamento isso acontece também, a gente começa a entender o que está acontecendo, então estamos assimilando. E a partir disso, nós também vamos evoluindo para um comportamento de enfrentamento muito mais voltado para o coletivo. E é no coletivo, é transformando solidariedade em ações de autocuidado e cuidado com o outro, que nós adquirimos uma segurança maior. Então, os professores se veem diante dos desafios de ter que buscar novos conhecimentos, outras tecnologias, de buscar amparo com colegas que já sabem mexer com isso, que podem nos ensinar. E num primeiro momento a resistência é muito grande e é justa, é honesta. Afinal, o Covid-19 nos retirou
muito de nossa liberdade, daquilo que estávamos acostumados a viver, a desenvolver, aquilo que era confortável para nós. Na LUSP, nós trabalhamos também com questões relacionadas a luto e adaptações frente às adversidades. E isto que está acontecendo com os professores está acontecendo com todos nós. Começamos a nos adaptar quando, dentro do processo do próprio isolamento, nós começamos a nos sentir pertencendo a uma comunidade que vive as mesmas dificuldades que nós. Essas resistências e as defesas mais rígidas iniciais, que envolvem o eu, o meu, para mim, que vão dando espaço ao coletivo, essas defesas vão caindo aos poucos e nós vamos conseguindo então enfrentar os nossos medos de trabalhos online, virtuais, de mandar vídeos, de desenvolver as aulas com os alunos através desse novo sistema que, através de um olhar, do tom de voz, da maneira como a gente realiza a ação de ensinar, vai diminuindo distâncias e nos aproximando novamente. Sem dúvida nenhuma, tudo o que está acontecendo vem ajudando a gente numa evolução que é interna também, mas talvez devêssemos pensar o quanto, do ponto de vista coletivo, nesse pertencimento, estamos crescendo também. Outras etapas relacionadas ao isolamento são uma certa tristeza por se dar conta de um mundo completamente mudado, a percepção de que estamos tendo que lidar com absurdos, como, por exemplo, a maneira como os rituais fúnebres estão acontecendo. E não me refiro só ao coronavírus, mas também a outras mortes que estão tendo seus velórios reduzidos. O contato com a fragilidade humana por conta de todo o temor do contágio. E aos poucos, à medida em que nós somos capazes de falar sobre isso, conversar com as pessoas e vamos nos libertando das resistências mais duras e nos vendo mais humanizados, nós também vamos sentindo esses primeiros sentimentos de torpor, revolta, protesto, excesso de exigências e demandas, necessidade de muitas adaptações, dar espaço à tristeza. E a tristeza vai nos acompanhando de tal forma que também dará espaço para contextualizar a vida nesse momento diferente e talvez de resgatar aquilo que é mais importante para nós. E então nos deparamos com sensações de recolhimento, necessidade de amparo, saudade de abraços, de ficar perto. E todo esse processo, levado a pensar o que é mais importante para mim e para o outro, dentro de um pertencimento coletivo, pode nos trazer também a respostas de enfrentamento muito positivas. Do ponto de vista da construção de sentido, nós nos damos conta que construímos certezas em terreno pantanoso. A vida é algo que acontece lidando com a gente. Num determinado momento, nós pensamos que temos tantas seguranças e em outros momentos a gente está tentando se reassegurar, assumir alguma forma de controle. Uma vez que nós assumimos o que sentimos, descongestionamos, falamos sobre isso, descomprimindo todas essas tensões e sensações com pessoas que confiamos, nós nos voltamos para tudo que podemos fazer e que estamos conseguindo fazer. E qualquer ato que eu decida realizar, por si só, já reduz a minha sensação de impotência, também as sensações de injustiça. Bateram palmas para os enfermeiros, né? Abraçaram as equipes de saúde. E quem está lembrando dos professores que estão se esforçando bastante para se manter trabalhando? Nós precisamos pensar em nós precisamos valorizar aquilo que fazemos e os nossos esforços, independente de outras pessoas. A construção de certezas, ela vai acontecendo de passo a passo, nessas 3 etapas. Reconhecer, dialogar, expressar aquilo que a gente sente, encontrar tarefas que a gente possa desenvolver e perceber que estamos conseguindo atravessar esse momento difícil, aprendendo coisas novas sobre nós e também sobre aqueles que a gente ama. É importante lembrar que conhecer muda o conhecido. Aquilo que muda no nosso ambiente muda também algo em nós. Esperamos sinceramente que tudo isso que nós estejamos vivendo e estamos vivendo juntos
tenha esse destino, esteja a serviço desta direção, de uma compreensão maior sobre aquilo que é importante para nós e de uma evolução para todos. Um abraço fofucho e carinhoso para cada um de vocês. Olá, pessoal! Nessa época, então, que nós estamos buscando informações e elas também vêm chegando às nossas casas, muitas são as notícias que nós temos sobre o vírus que está provocando toda essa manifestação no mundo inteiro. Então, biologicamente, a gente considera que o vírus é um organismo que não tem células e por isso ele ocupa as nossas células, ocupa o nosso organismo para se proliferar e duplicar o seu material genético. Dessa forma, nós podemos pensar metaforicamente que espaços são que nós estamos abrindo para esses organismos nos ocuparem enquanto parasitas das nossas células. A questão então é, nós nos preocupamos, nós nos importamos com quem ocupa a nossa energia para a sua sobrevivência? Eu convido vocês a se apropriarem dos seus espaços. Cuidando de nós, nós estaremos cuidando dos outros, dos nossos amores, das pessoas que nos são importantes e vamos ocupar a nossa energia com a vida e não com o vírus.